segunda parte da nossa disciplina de pós, a introdução ao sistema da filosofia de Hegel e sua atualidade, né? Na segunda parte da aula do dia 18 de maio de 2020. Bom, então você tem esse absoluto, que no final das contas, talvez ainda não esteja claro para nós completamente, mas vai poder ser entendido como espírito, né? O próprio Hegel coloca, o absoluto é espírito, essa é a mais alta definição do absoluto, né? E que compreender essa definição foi motor, né, o interior de toda cultura, toda religião e toda filosofia, e que a história da humanidade não pode ser compreendida sem isso. Tudo bem? Não é pouca coisa, ao contrário, é muita coisa, né? Então, num certo sentido, a gente vai ter que chegar a compreender melhor isso. E aí o Felipe coloca, tá, mas e aí, como viver isso, sentir isso, né? Visualizar, compreender, né? Então, veja, a própria definição de religião de Hegel, e eu acho que é a que a nós também, mas vou começar com a de Hegel, né? Num certo por exemplo, num certo lugar, ele afirma que a religião é essa ocupação nossa com o absoluto, em sentimento e em pensamento. Em sentimento, em representação, em pensamento. Então, vir a sentir, viver, tudo isso tem a ver com a religiosidade. E tem a ver com a religiosidade no seu sentido mais amplo, naquele que eu coloquei lá na palestra, né, no colóquio sobre ética e filosofia política. Né? Para nós, para qualquer visão filosófica, ela tem um absoluto, ou seja, um fundamento dela, um Deus, né? E a vivência e o pensamento e a ocupação em relação a esse Deus já é religião. Se, além disso, a gente coloca a nossa religiosidade e o nosso conhecimento, a nossa ciência, a questão de saber se aquilo que a gente julga que é Deus, né, ou seja, os princípios pelo qual a gente julga, aquilo que a gente julga que a totalidade é, porque no final das contas esse é o nosso Deus, aquilo que a gente julga o que a totalidade é. Se a gente está disposto, então, a ver se o nosso Deus, ou seja, aquilo que a gente julga que a totalidade é o que a totalidade é, ou dizendo de outra forma, se a gente se dispõe a conhecer a totalidade e caminha em direção dela, é isso que consiste essa religiosidade. E é nesse sentido também que a filosofia como diz Hegel, Gottesdienst, ou seja, serviço divino, serviço a Deus ou para Deus. E Gottesdienst é usado também para aquele serviço que você faz lá na sua igreja, né? Ou na sua comunidade, de ajudar, de fazer. Isso é serviço a Deus, serviço divino. Então, ele está equiparando as duas coisas, mas, claro, que no caso da filosofia, o serviço é diferente, assim como cada serviço tem a sua especificidade. Então, chegar a esse absoluto e a compreensão e a vivência dele é um caminho. E é um aprofundamento da religiosidade. E como diz Hegel, e eu espero ter conseguido mostrar minimamente isso na minha palestra, lá no colóquio, tem a ver com a própria eticidade, com a própria lei, porque se para mim o que a lei coloca, o que a moralidade coloca, não tem pé na realidade, naquilo que eu julgo que é real, naquilo que eu julgo que a totalidade é, ou seja, com o meu Deus, para mim tudo isso é vazio, essa moralidade, essa eticidade, tudo isso é vazio. Então, na medida em que eu vivo essa religiosidade buscando descobrir, e essa filosofia buscando descobrir o que é a totalidade, e eu vivo efetivamente ela na minha eticidade, na minha compreensão do outro, né? Eu vou me aprofundando nisso que essa totalidade é, e essa é a visão. E eu posso tanto
ter uma mera representação dela, que é o que as religiões fazem, né? Ou eu posso, mais ainda, tentar compreendê-la conceitualmente, como conceito, e vivê-la como conceito, como compreensão. E aí, isso ainda é religião, mas é como a gente colocou, religião absoluta. Absoluta em que sentido? Em que ela entende que toda religião é uma busca de vivência e compreensão desse todo, e ela busca compreender esse todo nele mesmo. O que só é possível se o todo for compreensão, for compreensível. Então, ou seja, é viver esse todo como compreensão. O que implica algumas coisas. A primeira delas, se eu entendo que eu sou autoconsciência, que, portanto, que tudo isso que eu estou vendo, vivendo e sentindo é minha consciência, ou aquilo que eu estou vendo do todo na minha autoconsciência, e mais, se eu me relaciono com um outro, vamos dizer, no interior da minha autoconsciência, e eu atribuo ele autoconsciência também, significa tratar esse outro com dignidade, tratar esse outro buscando compreender o que ele compreende, trazendo conteúdo para si da autoconsciência dele para a minha. Significa buscar fazer essa compreensão da totalidade e entender que cada um tem a sua realidade, sua forma de vida e etc. Né? Claro que aqui, por exemplo, como a gente está se propondo a explicar isso, aprofundar isso, a gente não vai ficar só nessa compreensão, vamos tentar aprofundar, buscando uma compreensão que compreenda todas as compreensões. Então, esse é um primeiro ponto de vivência dessa religiosidade, ter essa compreensão e entender que o universo é espiritual, é ideia, você está no interior dessa ideia, que está regulando a tudo, né? Inclusive como autocompreensão, e coloca aí a liberdade, né, como ponto, um dos pontos fundamentais. Mas não só. A gente falou do sentimento, e esse é um tema pouco explorado em Hegel, sobre a questão do amor. O amor, para Hegel, ele é central. Por quê? Porque ele é a expressão do conceito como sentimento. Porque o conceito, ele tem nele o momento da universalidade, ou seja, de ser essa totalidade, o momento da particularidade, onde essa totalidade se expressa de uma forma particular, a gente compreende ela de uma forma particular, né, como cada um de nós, por exemplo, na nossa filosofia compreende, né? E o momento da singularidade do conceito, onde esses momentos da universalidade e da particularidade não estão separados, ou seja, é onde a gente entende que aquela parte que a gente está vendo, a particularidade, é uma parte de algo mais profundo, que é a universalidade. E a gente tem, então, que se aprofundar rumo a essa universalidade que se expressa nessas particularidades. E tudo isso ainda é o conceito. Então, não é com que cada um tem um mundo, cada um olha para um único mundo, mas tem uma visão de mundo. Por exemplo, mas tudo que é o conceito tem essa trindade. Inclusive a Santíssima Trindade, quando se fala do Pai, do universal, do Filho, que é uma singularidade que incorpora aquela compreensão, e do Espírito Santo, que seria ver que toda essa comunidade de compreensões estão dentro de uma comunidade maior. E mais, no caso do amor, o amor é assim, ele aceita o outro, o amor que a gente está falando, né? Não amor meramente, por exemplo, sexual, ou de pulsão, ou coisas do tipo. Esse faz parte também, mas não só, né? Não é só isso. Então, o amor no sentido de que ele compreende o outro não é verdadeiramente um outro dele, ele acolhe o outro, né? Então, ele tem esse movimento da universalidade que tem nele as particularidades, né? Eu não vou, então, desenvolver esse tópico, porque, de fato, eu sei os elementos conceituais que eu pus aqui, mas eu nunca parei para pensar. Tem a palestra da Michela, eu aconselho todo mundo a assistir. Há vários níveis de compreensão, de sentimento, de vivência desse espírito absoluto. E eu não poderia minimizar isso aqui sem ser, num certo sentido, leviano.
seria comparar a nossa razão, a nossa compreensão à compreensão absoluta, né? Mas eu posso dar um aprofundamento um pouco maior sobre isso, justamente tentando buscar abordar algumas coisas que o Felipe colocou, né, sobre a questão de como ele absorve o novo, aonde ele está, né, está em todo lugar, a temporalidade, espacialidade, né, sobreviver e, né, e sentir essa filosofia absoluta, visualizar, e aí vai, né? E eu gostaria de comentar um pouco isso a partir do que o Jorge falou, né, que ele falou, eu acho muito interessante essa história do Hegel, porque é um lógico que, ao mesmo tempo, está ligado a um ontológico, né, e que tem uma certa unidade, aí um todo, então tudo que é novo, novidade, mesmo em termos de pensamento, acaba sendo englobado, porque faz parte do todo, né? Então, é ao mesmo tempo uma lógica, uma forma de pensar, que tem a face de ser, aí, principalmente na relação das diferentes filosofias que vão aparecendo, né? Essa aproximação do lógico e do ontológico é muito feliz, até porque a ciência da lógica do Hegel é uma ciência do logos, né? Do logos que está aí, que é, né? E o que ele faz é aprofundar, é compreender e entender esse logos, né? E se a gente quiser relacionar com a religião, você tem lá no Evangelho de João, o Evangelho que é o mais filosófico, em certo sentido, né, dos evangelhos, ele começa dizendo, no princípio era o logos, né? No princípio era a razão, né? E o Evangelho é escrito em grego, então é o logos mesmo, né, essa palavra, né, que era a razão, né? E ela se fez carne e habitou entre nós. E aí tem toda a história do Evangelho mesmo, que eu não vou entrar. Mas, voltando à questão do lógico e do logos e do ontológico, a ciência da lógica começa com o ser. Então, o logos do Hegel é um ontologos, um logos que é um logos do onto, do que é, do que está aí. E ele vai aprofundar o ser, ele começa com o ser que ser, o ser mesmo. E depois ele fala das coisas que estão aí, da Sein, né? Que estão aí, que dá aí, Sein, ser, que são aí, né? E vai falar então do ser, ele vai aprofundando no ser. E é essa a prova ontológica que ele diz que é a que vale, que é a verdadeira. Quando ele discute lá com Kant, que não dá para fazer a prova ontológica, que Kant fala que o conceito não tem o ser está de um lado e do outro, é justamente por partir do ser e por se mostrar o conceito no ser a entidade mais ampla no ser, e que, portanto, contém o ser, é que você consegue mostrar essa existência de Deus. Não vou entrar aqui no caso das provas ontológicas, é muito interessante, mas nós estamos finalizando a aula de hoje e não começando um novo tópico. Então, nesse sentido, a lógica é, de fato, um ontologos, no sentido mais amplo possível, né? E essa ideia de existir uma unidade, um todo, do qual, portanto, nada está fora dela, e você precisa reconduzir sempre a ela, é uma ideia, uma compreensão, que é uma compreensão efetiva, verdadeira, e que, portanto, é um motor da nossa filosofia, da filosofia do absoluto, né? De uma filosofia do absoluto. Num certo sentido, um princípio, que não é bem um princípio, porque a gente entende ele, não é só meramente postulado, mas é compreendido, né? E por que não poderia ser de outra forma? Depois a gente também pode discutir sobre isso. Mas, de qualquer forma, então, essa ideia de unidade, né? Que o absoluto era o uno, né? E é isso mesmo, né? Então, essa ideia é fundamental no método, vamos assim dizer, no pensamento, né? No método, né? No caminho necessário que Hegel coloca. Então, é justamente essa ideia de unidade, de compreensão dessa unidade, que motiva, então, a filosofia hegeliana, que a compreensão dela é essa religião revelada que a gente está falando aqui, né? E aí o Jorge colocou, sim, mas no nosso tempo a gente não engole muito bem essa ideia, né? Que a gente pensa na criação do novo, né? Porque Hegel fala que nada vai surgir do nada, né? Então, né? A novidade é um valor para a gente, né? Como se a gente, de fato, criasse alguma coisa, fôssemos novos, que isso é importante, né? Uma coisa importante, já de início, aí,
é colocar que a criação é uma ação. Ação de criar. Tudo bem? E mesmo criar já é um verbo, então é uma ação. E toda ação tem uma finalidade. Então, ninguém cria algo por nada, por criar, vou fazer uma filosofia, eu sento, eu escrevo qualquer coisa e pronto, está feita. Não, não vai dar certo, né? Você vai fazer simplesmente, não sei, vou pensar algo novo. Já sei, o mundo é fruto de uma serpente invisível que surge e, de repente, vomita o mundo está aí, e a serpente desaparece, e depois se transforma em jacarezinhos, porque tomaram vacina, né? E depois volta, e cada jacarezinho que produziu cada uma das coisas que estão no mundo. É uma visão de mundo, uma filosofia? Nossa, completamente nova, inovadora, que coisa legal. Mas é uma filosofia mesmo ou não? Quer dizer, algo tem um fim, e é o fim que dirige essa criação. Por exemplo, quando eu crio uma obra de arte, ela tem um fim, que é aquilo que eu, quanto artista, estou dando a ela, né? E ela vai ser mais valorizada, menos valorizada, ou mais compreendida, ou menos, ser mais universal, menos, de acordo com esse fim, de eu conseguir realizar esse fim ou não, né? E não só uma obra de arte, qualquer outra coisa que eu vou fazer na vida. E, de novo, a filosofia também é assim. Então, eu estou criando uma filosofia, mas eu quero criar uma filosofia do nada, como se eu não tivesse nenhum parâmetro para ela. Minha filosofia não tem que explicar o que é a verdade, ou o mundo, ou me fazer entender o que é o ser humano, o que é, não, eu posso fazer, é assim, livre, completamente novo. Uma frase que me veio esses dias é assim: as pessoas querem fazer da filosofia não um amor ao conhecimento, mas um amor ao seu ego. Então, filosofia é fazer amor ao seu ego. Nossa, olha como eu sou genial, olha como eu sou lindo, olha como eu tenho boas ideias, olha, não, mas eu quero pensar assim, porque eu não posso pensar assim? Não, eu não sei, isso não interessa, porque não é o que nós fazemos, nós, os filósofos. Então, isso não é amor ao conhecimento, com C maiúsculo. Aí até muda, não, mas conhecimento é aquilo que nós fazemos, né? Por isso é um amor ao conhecimento. Tudo bem? Então, filosofia não é para ser isso. Então, a criação, num certo sentido, é limitada, entre aspas, pela finalidade com que ela se faz, e ela tem uma finalidade. A criação não é algo que... Né? Ela está na relação das razões. Né? E segundo a Hegel, né, como é que se dá a criação? Eu acho que a gente pode voltar um pouco àquela parte que a gente leu da filosofia da natureza, que a gente falou da criação, né? E aí ele está falando da eternidade. Então ele fala assim: quanto a isto, há que se dizer que a eternidade não é antes nem depois do tempo. Quando a gente fala de eternidade, a gente não está falando de algo, a eternidade é alguma coisa que vai ser depois do tempo. Não, a eternidade é uma coisa que veio antes. Não antes da criação do mundo, nem quando ele acaba. A eternidade não é algo que veio antes do mundo ser criado ou depois dele acabar, antes do Big Bang, por exemplo. Mas a eternidade é presente absoluto. Então, é um presente que sempre esteve, está aqui, estará no futuro, esteve para trás. O agora, sem antes nem depois. Mas como é que eu tenho um agora sem antes nem depois? Porque agora é agora, isso se define em relação ao antes e ao depois, né? Parece um contrassenso. E aí ele coloca: o mundo é criado, veja, criação, o mundo agora está sendo criado. E, aliás, isso é em alemão, então significa o mundo está sendo criado mesmo. O mundo é criado é algo, em português parece... Não, o mundo está sendo criado. O mundo está sendo criado. Venha a ser criado. Né? Está sendo criado. O tradutor ainda pôs ali para fazer a gente entender. Venha a ser criado agora e eternamente foi criado. Então, ele está sendo criado agora e sempre. Pela essa ideia eterna. Isso acontece na forma de conservação do mundo. Criar é a atividade da ideia absoluta.
A ideia da natureza é qual a ideia como tal, eterna. Porque a ideia da natureza, porque a gente pensa a natureza e o homem. Não, a gente está na natureza. A natureza é a expressão da totalidade, quando eu a olho de fora. Então, as leis da natureza é as leis da razão mesmo. É só uma apresentação dessa lei. Ah, mas as leis que eu acho hoje da natureza são as leis mesmo da natureza. Ah, isso é outra história, se a gente está enxergando mesmo a natureza. E eu diria, não, a gente não está. Porque a gente separa, porque a gente acha que a natureza cabe naquelas leizinhas que a gente descobriu até hoje, porque a gente acha que a consciência é fruto dessas leizinhas, mesmo sem mostrar como essas leis geram a própria consciência, e etc. Mas isso é outra história que a gente tem que discutir. Mas o que eu estou querendo colocar é que a ideia cria agora. E para nós que estamos na ideia, isso está sendo criado. Nós estamos participando dessa criação. No caso da natureza, isso tem uma significação, uma função, mas no caso dos seres humanos, isso é mais, tem uma particularidade maior, porque nós, por exemplo, enquanto filósofos, enquanto nós criamos ideias aqui na nossa sociedade, essas ideias, antes de nós a criarmos, não existiam nessa nossa sociedade. As obras de artes que a gente cria aqui não existiam antes da gente criá-las aqui. Ah, não, mas eu não quero que ela seja, a ideia, a criação dessa ideia, eu não quero que ela seja aqui, eu quero que ela seja universal, absoluta, em todos os tempos, do nada. Mas você não acredita no absoluto? Como é que você quer que ela seja absoluta? Que história é essa? Ah, não, o absoluto é o tempo, é o produzir-se aqui e agora. Quem disse que isso é absoluto? Quem disse que isso coaduna com o conceito de absoluto? Na verdade, parece muito mais uma vontade de que esse efêmero seja efetivo do que, de fato, uma busca pelo absoluto. Porque, de novo, a sua criação tem limites. Então, e Hegel coloca mais para frente, a filosofia é compreensão intemporal, também do tempo. A filosofia é compreensão atemporal, também do tempo, porque como é que você vai compreender o tempo se ela estiver dentro do tempo? Se eu compreendo, antes teve um passado, tem um presente, um futuro, a minha compreensão está falando presente, passado e futuro. Ela, nela mesma, não é o presente, ou melhor dizendo, é o presente, é o eterno presente, que está no presente, no passado e no futuro. Então, o tempo está dentro da filosofia, e não a filosofia dentro do tempo. A filosofia é a filosofia mesmo, com F maiúsculo, né? É a compreensão intemporal também do tempo e de todas as coisas em geral, segundo a sua determinação eterna. Por que eterna? Porque a filosofia é o conhecimento nele mesmo, não o meu conhecimento, o seu conhecimento. Então, o conhecimento já está lá para a gente conhecer, senão não tem o que conhecer. Então, a criação filosófica, ela se dá dentro desses parâmetros, do qual? Da unidade, do uno, que só pode ser entendido como sistema, e isso tem a ver com a nossa disciplina, né? O logos, que é um logos dessa unidade, de compreensão da totalidade, porque totalidade já tem nela a unidade, já é uma unidade de pluralidade, não uma unidade vazia, mas um sistema, uma unidade. Uma unidade atemporal, porque é justamente o que rege esse movimento do tempo. E, nesse sentido, querer ultrapassar isso, querer se colocar acima do... Olha que coisa maluca. O cara cria uma filosofia que afirma que toda a filosofia é temporal, tem validade, tem prazo de validade, mas ele não diz qual é o prazo de validade da filosofia dele. E mais, se a filosofia dele tem prazo de validade, e a filosofia dele, vamos pegar algo bem simples, é do tipo assim, nada é eterno, para a filosofia dele ter prazo de validade, essa frase tem que deixar de valer em algum momento. Isso significa dizer que em algum momento tudo é eterno, ou existe algo eterno. Logo, já valia que algo era eterno antes de falar. Ele que está simplesmente se contradizendo, ou se fazendo uma contradição performática, né, de performance, que, na verdade, não expressa o todo da verdade, né?
mas expressa parte no sentido de que, tá bom, ele pode colocar isso pode ser entendido como verdade, mas isso é a própria supressão de si mesmo, então é uma verdade, porque suprime a si mesmo, e é dessa supressão que ele está falando, mas é algo cuja a resolução pensada, compreendida, é de que, não, me desculpe, isso é só efêmero, isso é só vontade de tornar o efêmero o eterno, né? O efêmero o efetivo, né? Essa tentativa é vã. Vã no sentido de vã mesmo, de algo pequeno perto do eterno, de algo mais importante. E fazê-la é vanidade, é vanitas, é vaidade. É tentar transformar a sua verdade na verdade universal, mundial. Ah, é vaidade? Então isso é pecado mortal, vai para o inferno, vai queimar por toda a eternidade. Vai. Se a eternidade é o eterno presente, enquanto você pensar assim, nessa eternidade vai, mas não é depois que você morrer, então você fez as coisas aqui. Não, isso é outra. Né? Mas isso é uma compreensão desse processo, né? E não simplesmente aceitar isso porque o padre disse ou coisa e tal. Então, acho que é isso, num certo sentido, para fechar, né? Então, aproximando da própria religião revelada, já que a gente falou do vai para o inferno, né? Nessa religião revelada, vamos dizer, esse inferno tem a ver com fogo, atividade que se consome a si mesma. Não é isso que é o fogo? Você põe fogo em algo, é uma atividade, a máxima atividade, máximo calor, que se consome e apaga. Então, vai para o inferno mesmo, né? Mas nesse inferno conceitual, que pode ser um inferno de vida. Se você não compreende o outro e briga com o outro como se o outro fosse outro e não você mesmo, você gera um fogo ali que vai se queimar eternamente. Então, a religião absoluta é essa compreensão absoluta dessas razões que movem a tudo, as autoconsciências, essa ideia eterna. Essa é a religião absoluta. E por que a religião? Porque é a ocupação com o absoluto em pensamento. Por que é absoluta? Porque é uma compreensão que se pretende colocar como absoluta e se mostra como absoluta, por tudo aquilo que a gente argumentou até agora, e etc. E, no final das contas, viver essa totalidade vai desde conseguir ter uma compreensão imediata desse todo e viver em harmonia com ele, a pontos que talvez a gente nem tenha ideia, como, por exemplo, no caso de Cristo ou de outros personagens históricos, ou a ponto de ser como a gente é mesmo, só compreender mais ou menos, filosoficamente, tentar adequar nossa vida a uma compreensão do todo, a uma coisa harmônica, a uma visão maior, tudo isso é aceito dentro dessa ideia de religiosidade que eu estou colocando aqui, né? E mais, assim, eu colocaria, talvez, ao ponto do que a gente já conversou até agora. A gente falou, então, do mundo como minha compreensão, da minha autoconsciência, de aceitar as pessoas como tendo um próprio mundo delas, que tem a ver com a consciência delas, que tudo isso tem a ver com uma compreensão maior. Mas se essa compreensão maior é, de fato, uma compreensão maior, ela é compreensão de si mesma, assim como eu sou de mim mesmo e o outro pode ser. Então, há uma compreensão de si própria que contém as compreensões, inclusive aquelas que não sabem que são compreensões, mas também aquelas que sabem que são compreensões, de tal forma que nós estamos nessa autocompreensão maior e absoluta. Trazer esse conceito para aqui e agora, porque, assim, o Felipe falou, tá bom, autoconsciência, eu consigo, eu olho e falo, isso é minha consciência, isso é minha consciência, eu consigo trazer esse conceito para aqui agora. Mas e esse conceito de compreensão absoluta? Eu consigo trazer ele aqui agora? O Alexandre já falou assim, não sei se ele existe, né? Não sei se preciso aceitar assim. Bom, primeiro, a questão aí, se é necessário aceitar ele assim, né? A questão aí, primeiro, não é de necessidade, é de possibilidade. É possível? Tá bom, é possível, porque eu faço uma compreensão do mundo. Então, se é possível, viva essa possibilidade. Aí você vai estar sentindo ela, você vai estar visualizando ela nela.
Ah, não, mas eu não quero senti-la a menos de que eu descubra que ela é necessária. Bom, aí já é outra história, a gente pode discutir se é necessário ou não, tá? Mas é possível vivê-la? É possível senti-la? Sim, é. Se você trazer você mesmo essa concepção para aqui e agora. Aí, voltando na questão do absoluto, ela é absoluta? Ela é absoluta no sentido de que nada que alguém possa trazer para você vai contrariá-la. Porque tudo aquilo que alguém trouxer para você é a compreensão dele do mundo. É a autoconsciência dele que é uma compreensão. E pode estar dentro de uma autocompreensão que compreenda a si mesma. Então, nada vai abalar essa forma de compreensão. Isso é um ponto. Um segundo ponto que eu queria colocar aí é a questão da liberdade. Quando você faz isso e vive por isso, você é o máximo de livre possível. Aliás, é isso que Hegel fala quando fala que o cristianismo foi quem trouxe a ideia de liberdade para o mundo, porque os cristãos não aceitavam ser escravos, não aceitavam que eles fossem vendidos como mercadoria. Eles achavam que isso era contra o que eles eram, a dignidade deles. E o fato desses cristãos acreditarem ou compreenderem, como queiram, que eles iam continuar vivendo para além da morte do corpo dele, ou que mais, não valia a pena viver se não fosse dessa maneira, fazia com que eles fossem ameaçados de jogar na cova dos leões e serem mortos por leões para divertir o povo romano, por exemplo, e ele ainda continuava acreditando, e ele ainda continuava até o final. Liberdade não dependia das coisas externas. Liberdade até no sentido kantiano, de não ser heterônomo, depender de outro, de algo externo, mas ser autônomo, depender do conteúdo da lei que se dá para si próprio. Então, essa compreensão da autoconsciência absoluta, no qual a gente estaria contido, é a máxima liberdade, até no sentido ético. E ela sendo posta na realidade, outro dia eu assisti um filme sobre Paulo na Netflix, que é um filme interessante, porque não daqueles filmes. Tem uns filmes religiosos que é meio estranho, né? Fica aquele papo, agora você se libertou, etc., meio superficial, vamos assim dizer. E não, era um filme que tentava tenta ser histórico. E é muito interessante porque é um momento muito difícil da história ali desse cristianismo primitivo, porque justamente Nero está. Bom, primeiro, botou fogo em Roma e botou a culpa em Paulo, né? Dizendo que Paulo é que tinha posto fogo em Roma, e aí ele mandou caçar os cristãos, e tinha toda essa história que a gente estava dizendo, e o próprio Paulo sofrendo as coisas lá, né? Assim, não era um Paulo amoroso, que nem o Cristo que a gente vê, né, naquele filme sobre Cristo, né? Era um ser humano, como de carne e osso, né, Paulo? E aí o pessoal queria se revoltar contra Nero, e ele falava assim, não adianta. Isso só vai gerar mais mortes. A única saída, no final das contas, é o amor. Isso não significa que ele tinha a capacidade de viver tudo isso, mas que ele compreendia e tentava fazer daquela forma, né? Então é um filme interessante de se ver, né, nesse sentido. Mas por que ele entrou na nossa conversa aqui? Eu estava falando da autoconsciência absoluta e da possibilidade de vivê-la. Então, se a gente juntar a fé do Paulo, a compreensão religiosa dele, o sentimento religioso, essa compreensão filosófica que está sendo posta, né, é possível. E Paulo poderia ter vivido ela dessa maneira, se ele quisesse, porque ele já fazia isso em Atos. Então, se ele quisesse fazer isso também em pensamento, também era possível, seria possível a ele. Mas não é para qualquer um, vamos assim dizer, né? Não sei o quanto, por exemplo, foi invadido, né, o Tibete pela China, então teve alguns monges que teve uma conversa e foi perguntado a um monge assim, o que para ele foi mais difícil nisso tudo. E ele fala assim, o mais difícil para mim foi ter ainda compaixão com os meus torturadores. Então, ou seja, é um outro nível de estado de consciência, como eu digo, não é para todo mundo, por enquanto. Mas, então, ou seja, essa religião revelada, ao meu ver, é isso, vai nesse sentido, é religião. E a gente pode entrar nos temas religiosos, das religiões
específicas, né? Cristianismo, espiritismo e etc. Não agora, claro, né? Mas pode se tratar disso. A filosofia do Hegel não tem limite. Ou seja, não tem coisa que a gente vai dizer, não, não podemos falar disso. Podemos tentar tratar tudo filosoficamente. O quanto se prova necessidade ou não, a gente pode discutir também. Mas, de qualquer forma, é por isso que Hegel se diz um luterano, e diz que a filosofia confirma o luteranismo dele, vamos dizer. Porque há esse espírito absoluto, regendo tudo. É cristianismo puro, vamos dizer, na veia, como diz o povo. Tudo bem? Bom, eu acho que no final era mais ou menos isso que eu queria falar. Talvez só uma última coisa, que é assim, lá no início da enciclopédia, a gente viu que a função da filosofia, o fim dela, era conciliar uma razão das coisas, a nossa compreensão das coisas, com uma razão consciente de si também, com a nossa compreensão, de tal forma com que fosse uma única compreensão, e isso fosse reconciliado com a experiência e com a efetividade. E experiência é o que a nossa consciência sente, seja externamente, seja internamente. Então, quando você sai no mundo, encontra as pessoas, seja no trânsito, seja no supermercado, quando você encontra as pessoas na festa, quando você toma lá o goró, ou coisa da vida, e tem outros estados de consciência, tudo isso está dentro da compreensão que a filosofia tem que ter. E o grau máximo é a compreensão disso tudo ocorrendo. Então, dessa experiência, dessa fenomenologia, né? E a ideia absoluta, o espírito absoluto, propicia justamente essa reconciliação, essa possibilidade de construção. Sem ele, não é possível. Não, porque ele é justamente a ideia dessa unidade explicativa disso tudo. Então, querer chegar a ela sem falar dele é outro nome para essa mesma coisa. Então, querer chegar a isso sem dar esse nome é uma coisa possível, mas é só uma mudança de nome. Ou seja, é isso que eu teria a dizer e comentar sobre o que vocês me perguntaram, né, até agora. Podemos que continuar. Em nenhum momento ele deprecia uma religião dizendo, olha, tá vendo? Eles não viam isso, olha como era limitado. Não. E ao contrário, tentando dizer, olha, o que se vivia, né, era misticamente isso, isso. Então, ou seja, vê como isso se mostra naquela religião, se mostrou naquele momento histórico. Claro que, vamos dizer, não há uma colocação daquela religião como, né, sendo essa verdade toda que está se expondo depois, né? Mas o caminhar é esse, mais ou menos. Alexandre, você ainda perguntou aqui, né? Professor Ricardo, desculpe pela pergunta, mas a filosofia hegeliana estaria sempre se superando e por isso estaria sendo sempre atual? Bom, eu acho que você perguntou isso depois de eu ter lido a parte do saber eterno, né? Então, a nossa apreensão dela vai sempre, num certo sentido, se superando, mas há certos princípios que se mantêm. É isso que, num certo sentido, a aula hoje, quando eu falei da filosofia absoluta, né, de certas afirmações absolutas, certos conceitos absolutos, pretende mostrar, né? Então, a partir daí há uma superação, sim, mas sempre conservando esses princípios que se chegou, que não são exatamente princípios, portanto, são formas que estruturam, né? Bom, já estamos próximo das 6. Agradeço a todos pela paciência, né, do conceito e do aprendizado de também estar aqui até agora. Espero tentar conseguindo aclarar cada vez mais, né, esses aspectos e que a gente possa compreender eles cada vez melhor.